Minha cunhada ciumenta tentou me envenenar na festa do meu marido depois de anunciarmos minha gravidez, mas isso acabou terrivelmente mal. Eu, 29 anos, tenho sido casada com meu marido Harry nos últimos 7 anos. Amo tudo em nosso casamento, exceto o fato de ele ser parente de sua irmã Kyla, que traz toda a negatividade para nossas vidas. Não me interpretem mal, eu costumava amar a Kyla quando a conheci, mas com o tempo, rapidamente mudei de opinião. Ela é incrivelmente negativa, manipuladora e tóxica. Trabalhei duro por anos para evitar ficar do seu lado ruim, porque conheço o tipo de pessoa que ela é. No passado, meu marido namorou a melhor amiga da Kyla quando tinha 17 anos e mais tarde terminaram, porque ele sentia que estava sendo pressionado a ficar com ela por causa da Kyla. Quando completou 23 anos e se viu solteiro, sua irmã insistiu que ele e sua outra amiga deveriam ficar juntos, mas ele recusou. Tiveram uma grande briga e ela foi chorar para os pais sobre como queria que ele se casasse com alguém com quem se sentisse confortável, mas os pais dele não deram muita atenção a ela. Quando meu marido e eu nos conhecemos e nos apaixonamos, seus pais foram muito solidários, mas Kyla sempre me tratou com frieza quando eu estava por perto. Ela sempre trazia as ex-namoradas de Harry sem motivo e dizia a ele como estavam bem e como ele deveria entrar em contato com elas. Isso continuou por um tempo, e eu não fui a única que achou isso estranho, pois Harry também achou estranho. Então ele pedia a ela para não ficar falando de suas ex-namoradas continuamente. Kyla ficava furiosa e começava a me provocar, dizendo como eu estava com ciúmes e como ele não deveria estar com uma pessoa insegura como eu. Sempre que os pais dele nos chamavam para jantar, Kyla trazia propositalmente uma das ex-namoradas de Harry, dizendo que tinha esbarrado com elas naquele dia por acaso e teve que convidá-las para jantar por educação. Ela também checava meu Instagram implacavelmente, mesmo sem me seguir. Tenho uma conta pública, então percebi como ela é a primeira pessoa a ver minha história. Se um cara comentava em minha foto, ela então ia até seu irmão e reclamava de como eu estava postando fotos inadequadas de mim mesma. Harry e eu literalmente ríamos de suas acusações. Quando Harry e eu decidimos nos mudar, ela instou Harry a terminar comigo, dizendo-lhe como eu tinha muitos defeitos como mulher e que ela poderia encontrar alguém muito melhor do que eu. Este comentário honestamente me machucou, já que eu tinha sido nada além de gentil com ela em tudo. Infelizmente, assim que eu e Harry ficamos noivos, o comportamento da Kyla em relação a mim piorou ainda mais. Quando Harry e eu anunciamos nosso noivado, todos começaram a nos parabenizar. Eu percebi que Kyla estava muito quieta e então ela se levantou da cadeira e saiu da nossa festa, para choque de todos. Mais tarde, ela ligou para Harry chorando e gritando sobre como não apreciava ter sido informada da notícia junto com todos os outros, já que achava que ele era o mais próximo dela, então ela merecia ter sido a primeira a saber sobre o noivado dele. Mais tarde, ela me enviou uma mensagem, que foi quase ameaçadora, dizendo como eu deveria ser uma boa esposa para o irmão dela, já que sempre tinha sido a única mulher na vida dele. A mensagem foi tão estranha que quase me encolhi. Nem me dei ao trabalho de responder a ela e deixei a mensagem dela como estava, o que eu sei que deve tê-la deixado ainda mais irritada. Kyla começou a me ignorar gradualmente sempre que me via. Por algum motivo, ela continuou envolvida em todas as atividades do casamento, como quando fui comprar vestidos e tive minha festa de despedida de solteira. Ela elevou suas críticas ao casamento a um novo nível, expressando abertamente seu descontentamento com minhas escolhas, apesar de minha futura sogra e meu noivo chamá-la a atenção várias vezes. Um dia, enquanto discutíamos os centros de mesa com minha futura sogra, Kyla ouviu e imediatamente começou a zombar de mim, dizendo como minha escolha não tinha classe e como é por isso que ela queria que o irmão dela se casasse com alguém melhor. Esse foi o ponto de ruptura para mim e perdi minha compostura. Gritei com ela que não podia tolerar suas constantes provocações e críticas mais. Mais tarde, deixei claro para ela que ela não estava mais convidada para o nosso casamento. Kyla ficou chocada, respirando com descrença, como se nunca tivesse esperado que eu me impusesse contra ela. Até minha sogra ficou furiosa com ela e me apoiou. Mais tarde, Kyla procurou Harry reclamando de como eu a tinha envergonhado e insistindo que ele deveria me controlar, já que eu ia ser sua esposa. Harry disse a ela firmemente que apoiava minha decisão e que se ela não se desculpasse, não seria convidada para o casamento. Contrariada, ela me enviou um pedido de desculpa sincero, que vi e novamente deixei como estava. Com os preparativos do casamento, eu já estava exausta e não queria me envolver com o drama dela. No final, ela acabou vindo para o nosso casamento porque eu não queria que ela falasse mal de nós depois. Agora, meu casamento tinha um certo tema de tons de rosa e tons pastel, que parecia que todos não tiveram problemas em seguir, incluindo os convidados. No entanto, Kyla apareceu usando um vestido preto longo com véu, como se estivesse indo para um funeral. Ficamos chocados, para dizer o mínimo. Kyla foi por aí contando a todos como estava de luto por perder o irmão para outra mulher. Durante a recepção, meu marido pôde ver que eu estava desconfortável com o traje de casamento da Kyla e a confrontou sobre isso. Ela tentou se fazer de vítima, dizendo que tinha o direito de vestir o que quisesse e que eu estava sendo controladora demais. No final, mãe do meu marido
marido, e Phil, pai do meu marido, pediram para ela sair quando ela não parava de fazer um escândalo. Foi humilhante para mim e desde aquele dia, tenho evitado completamente ela. Quando dei à luz meu filho Nate, me recusei a permitir que Kyla chegasse perto de nosso bebê. Ela tentou lutar contra isso, mas meu marido e seus pais me apoiaram. Eles entenderam exatamente porque eu não queria Kyla perto do meu bebê e respeitaram minha decisão. 2 anos atrás, Kyla teve um aborto espontâneo. Seu namorado Jamie e ela ficaram completamente arrasados. Foi realmente um momento triste para todos. Harry e eu ficamos tristes por ela, já que já tínhamos um filho. Então, após o aborto espontâneo dela, decidimos ser um pouco mais compreensivos. A convidávamos para nossa casa para que ela pudesse se aproximar do nosso filho Nate. Tenho que dizer que ela tem sido surpreendentemente doce com nosso filho, apesar de como ela se comporta comigo. No começo, ela parecia ter mudado, mas com o tempo voltou ao que era antes. Ela sempre está reclamando de como sua vida é difícil, como as coisas nunca parecem dar certo para ela, culpando ex-patrões ou ex-amigos por bagunçar as coisas em sua vida. Com o tempo, percebi que, na cabeça dela, ela nunca está errada. Raramente admite qualquer falha em conflitos e está constantemente tentando conquistar as pessoas ao seu lado jogando a carta de vítima. Este ano, ela decidiu se casar e convidou todo mundo, exceto nós. Harry ficou chocado ao descobrir que não fomos convidados, já que nosso relacionamento parecia estar melhorando. Quando a questionamos sobre isso, ela começou a dizer como não poderia permitir que eu fosse, já que eu poderia fazer algo para ofuscar o casamento dela. Eu liguei e perguntei a ela por que ela pensaria algo assim quando eu nunca fiz nada para ela. Kyla começou a dizer como deliberadamente se vestiu toda de preto para o nosso casamento, então agora ela tinha medo de que eu pudesse fazer o mesmo, e por isso não me queria em seu casamento. Fiquei furiosa com quão manipuladora ela estava e contei tudo para o meu marido. Harry conversou com seus pais e eles decidiram dizer para Kyla que eles não pagariam pelo casamento nem compareceriam. Isso fez Kyla chorar e ela começou a me culpar por criar esse fiasco. Meu marido informou a ela que ela havia admitido sua própria culpa sem vergonha, então ela não tinha o direito de apontar o dedo para mim. Mas Kyla justificou suas ações dizendo que o casamento aconteceu há muito tempo e eu deveria simplesmente superar isso. Mais tarde, como Phil e Mil ainda se recusavam a pagar pelo casamento dela, ela se desculpou comigo e implorou por perdão. Odeio admitir isso, mas Kyla pode ser muito doce e persuasiva quando quer algo. Eu a perdoei e quis simplesmente seguir em frente. O casamento dela com Jamie foi bem, todos nós participamos e nos divertimos. Não passou nem 6 meses e Kyla estava na nossa porta reclamando que seu casamento estava desmoronando. Harry e eu deixamos ela ficar conosco por alguns dias, onde ela desabafava por horas sobre o marido. Eles pareciam estar tendo problemas para engravidar e Kyla claramente culpava Jamie por tudo. Tentei conversar com Kyla, mas ela estava determinada a culpar tudo em seu marido. Quando ela não estava reclamando do marido, ela se concentrava intensamente em nossas vidas e tentava inventar coisas que não existiam. Por exemplo, geralmente vou à academia todas as manhãs antes de ir para o trabalho. Às vezes, quando estou atrasada, levo minhas roupas de trabalho para poder terminar meu treino, tomar um banho e me trocar. Kyla notou isso por um tempo e fazia muitas perguntas, como por que eu tomava banho ou por que eu precisava ir à academia. Eu não pensava muito nisso e respondia que gostava de manter meu peso e não gostava de ir ao escritório toda suada. Ela apertava os lábios e assentia. Eventualmente, as coisas melhoraram com Jamie e ela voltou a morar com ele. Em um fim de semana, meu marido e eu fomos almoçar com Mil e Phil. A Kyla e Jamie também foram convidados. Deixamos nosso filho Nate com uma babá, já que ele geralmente ficava entediado quando os adultos conversavam por horas e queria ficar em casa brincando. Durante o almoço, Mil estava nos contando sobre como uma de suas amigas estava se divorciando. Ela estava nos contando sobre como o marido da amiga a traiu, então ela o deixou e ficou com metade dos bens dele. Kyla de repente interrompeu para perguntar ao meu marido se ele e eu tínhamos assinado um acordo pré-nupcial antes de nos casarmos. Paramos de comer para olhar para ela. Ela agia como se eu nem estivesse lá e olhou para o meu marido, esperando uma resposta. Agora, meu marido não é alguém que mede suas palavras, então ele disse diretamente que como ambos ganhávamos bem, não víamos necessidade de um acordo pré-nupcial. A Kyla deu uma risada irônica e começou a dizer como hoje em dia há muitos traidores por aí e que ele poderia ser enganado a qualquer momento. Eu me ofendi com suas palavras e pedi que ela nos explicasse exatamente o que estava insinuando. A Kyla então começou a dizer como eu definitivamente estava me encontrando com alguém, já que eu sempre carregava uma troca de roupas, e que como irmã de Harry, era seu dever avisar o irmão. Fiquei chocada ao ouvir essas palavras. Phil e Mil imediatamente vieram em meu socorro e mandaram ela parar de inventar coisas, dizendo que ela não deveria se meter nos assuntos dos outros. A Kyla, sem perder uma batida, continuou dizendo que só estava tentando ajudar o irmão e começou a brincar se nosso filho Nate era realmente filho de Harry, já que ele não se parecia exatamente com ele. Eu juro que vi o rosto do meu marido ficar vermelho de raiva. Nunca o tinha visto tão zangado em minha vida. Ele olhou diretamente nos
nos olhos de Kyla e disse que era por isso que ela ainda não era mãe, porque ela não merecia ser uma, e que seu filho estava melhor no céu do que com alguém como ela. A boca de Kyla ficou aberta em choque. Mil e Phil apenas ficaram quietos enquanto meu marido descarregava toda sua raiva sobre Kyla, chamando-a de uma pessoa sem vergonha que tentava arruinar tudo porque não tinha nada de bom em sua vida e que era apenas uma perdedora que não fazia nada o dia todo enquanto o marido trabalhava duro. Ele continuou dizendo que em vez de apontar o dedo para mim e perguntar sobre acordos pré-nupciais, ela deveria se preocupar com seu próprio casamento, já que claramente estava projetando suas frustrações. Kyla foi reduzida a lágrimas e começou a chorar copiosamente. Ela olhou para Jamie, que estava sentado bem ao lado dela, esperando apoio, mas ele não disse uma palavra. Nunca vi meu marido perder o controle dessa maneira. No final, ela se levantou da cadeira e correu para o banheiro. Meu marido estava fervendo de raiva. Mil veio acalmar meu marido enquanto eu segurava sua mão. Ele me disse o quanto lamentava o que sua irmã disse sobre nosso filho, e eu assenti, porque entendia o quão frustrante ela podia ser. Fiquei meio contente que meu marido se levantou publicamente por mim, já que eu tinha aguentado o suficiente de Kyla ao longo dos anos. Depois que ele se acalmou, pediu desculpas a Jamie, mas ignorou completamente Kyla. Depois do almoço, voltamos a não ter contato com Kyla. O comportamento dela não estava apenas me afetando, mas também afetando meu marido. Nós a bloqueamos em todos os lugares para que ela não pudesse nos contatar. Mil e Phil conversaram conosco sobre o almoço e concordaram que Kyla havia ido longe demais desta vez. Eles podiam ver como seu filho, geralmente calmo, havia perdido o controle depois que Kyla o pressionou tanto. Já faz um ano que não falamos com ela e tudo tem ido bem. Há 2 meses, descobri que estava grávida, uma completa surpresa, já que nem estávamos tentando. Meu marido e eu nos sentimos abençoados por receber mais um membro na família. Estávamos esperando o momento certo para informar a todos e decidimos revelar no aniversário do meu marido. Mil e Phil queriam celebrar Harry, então estavam organizando uma grande festa para ele no quintal. Nossos familiares e amigos próximos foram convidados. A Kyla deve ter ouvido falar sobre isso e decidiu aparecer. Meu marido e eu ficamos chocados ao vê-la. Ela veio e abraçou Harry, dizendo quanto sentiu falta dele e como estava arrependida pela última conversa. Meu marido segurou minha mão e disse à irmã que ela deveria se desculpar comigo, já que ela havia colocado em dúvida meu caráter. A Kyla sentiu, se virou para mim e pediu desculpas. Ela disse que estava fazendo terapia nos últimos meses e percebeu o quão errado foi me humilhar daquela maneira. Eu não acreditei em uma palavra do que ela estava dizendo, mas não queria ser rude com ela na frente de todos, então apenas assenti. Mil e Phil verificaram como estávamos e nos disseram que não tinham ideia de que ela viria, assegurando-nos que se não estivéssemos confortáveis, a expulsariam, já que a festa era para o meu marido. Harry não queria criar uma cena, então concordamos em deixar passar. Durante a festa, vi a Kyla rindo e conversando com todos, o que era um pouco estranho. Ela parecia muito positiva, o que não era de seu caráter, mas ela mencionou estar fazendo terapia, então quis dar o benefício da dúvida. Quando chegou a hora de cortar o bolo, Harry fez um discurso comovente sobre como ele se considerava o cara mais sortudo do mundo, grato por mais um ano ao lado de uma esposa como eu. Suas palavras me fizeram corar de alegria. Eu não pude deixar de apreciar o fato de que meu marido e eu ainda estávamos profundamente apaixonados, assim como quando começamos a namorar, anos atrás. Então Harry e eu decidimos compartilhar algumas notícias emocionantes com todos. Com sorrisos nos rostos, anunciamos que estávamos esperando um bebê, e todos demoraram um momento para processar antes de exclamar de felicidade. Minha mãe começou a chorar e veio me abraçar, e Phil tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto nos parabenizava. Todos estavam tão felizes por nós e começaram a nos perguntar se já tínhamos escolhido nomes para o bebê. A única pessoa que se destacava era Kyla. Ela parecia atordoada. Achei que talvez estivesse demorando um pouco para processar, mas então suas expressões mudaram e ela simplesmente se afastou, parecendo irritada. Fiquei um pouco preocupada, pensando se ela ia arruinar mais uma celebração para nós, mas me distraí com outras pessoas vindo conversar comigo. Quando chegou a hora de servir o almoço, levantei-me para ajudar meus sogros a trazer a comida, mas Rick e meus pais me incentivaram a permanecer sentada, dizendo que eu não deveria nem levantar um dedo durante esse tempo. Estava sentada em minha cadeira pacientemente esperando meu marido me trazer um prato, quando a Kyla veio até mim sorrindo. Ela tinha um prato de comida nas mãos e me entregou, anunciando em voz alta que queria pessoalmente me servir comida, já que estava tão feliz com minha gravidez. Enquanto me entregava o prato, ela ainda comentou como queria se redimir por todas as vezes que foi rude comigo no passado. Eu assenti e aceitei graciosamente. Ela então se afastou. Quando estava prestes a comer, felizmente notei que ela tinha colocado camarão no meu prato. É um fato bem conhecido que sou altamente alérgica a camarão, então fiquei chocada que a Kyla tivesse me servido isso. Balancei a cabeça em desapontamento e me levantei para pegar minha própria comida. Nesse momento, Jamie veio me parabenizar pela gravidez. Conversamos um pouco, e ele perguntou por que eu não estava comendo. Apontei como a Kyla havia servido camarão
camarão no meu prato, provavelmente por engano. Então Jamie me disse para não me preocupar e pegou o prato das minhas mãos. Ele disse que poderia comer o prato, já que gostava de camarão, e eu poderia pegar um novo para mim. Eu sorri, assenti e me afastei. Não passou nem 5 minutos e Jamie começou a vomitar e a se contorcer. Todos pararam de comer, preocupados, e olharam para ele enquanto ele tentava se levantar. Harry e Kyla correram para ele, preocupados. Jamie apontou para seu prato e depois para sua garganta. Nossos olhos se arregalaram de choque ao perceber que algo claramente estava errado com ele por causa do que ele havia comido. Jamie então desmaiou enquanto todos ofegavam de preocupação. Kyla correu para verificar o prato dele e seus olhos se arregalaram de choque. Ela se virou para mim e perguntou se eu tinha dado meu prato para o marido dela, e eu assenti. Em meio ao caos, alguém chamou uma ambulância e ele foi levado ao hospital. Kyla estava chorando incontrolavelmente durante todo esse tempo e continuava olhando para mim com raiva. Mais tarde, fomos informados de que Jamie havia sido envenenado. Quase desmaiei quando ouvi isso, pois sabia, ao contrário dos outros, que o prato originalmente era para mim. Qualquer veneno em Jamie poderia ter me envenenado e ao meu bebê. Harry, Phil e meus pais ainda não sabem sobre isso. A polícia foi chamada para pegar a comida que ele comeu como evidência, já que ninguém tinha ideia do que havia na comida que o fez desmaiar desse jeito. Neste momento, enquanto estou digitando isso, Jamie ainda está se recuperando no hospital, enquanto Kyla ficou com ele durante a noite. Meu marido e eu estamos respondendo a ligações de parentes perguntando sobre o que aconteceu com Jamie e quem poderia ter potencialmente envenenado ele. Mil e Phil estão abalados com o que aconteceu e estão ficando em nossa casa, já que têm medo de voltar para a casa deles. Ninguém tem ideia do que aconteceu de repente, quando tudo estava indo tão bem. Estou com muito medo de contar a todos que o prato originalmente era meu e que Kyla foi quem me serviu. Se isso virar uma investigação, terei que contar a verdade à polícia. Sinto-me extremamente culpada pelo que aconteceu, mas mais importante, estou extremamente preocupada com o que minha Kyla pode fazer comigo, já que ela claramente não tem inibições para tentar me envenenar. Não quero ficar perto dela nem deixar meus filhos perto dela. Será que fui errada por dar meu prato a Jamie e potencialmente envenenar meu cunhado? Atualização 1. Uau, obrigado pelos milhares de comentários neste post em apenas algumas horas. Nunca imaginei que poderia receber tantas respostas. Minhas mãos estavam tremendo quando escrevi isso antes e não consegui dormir. Apesar do que todos continuam dizendo, sinto-me um pouco responsável pelo incidente com meu cunhado. Eu deveria ter jogado o prato fora, mas não sei por que deixei ele pegá-lo de mim. Continuo chorando pensando se algo acontecer com ele. Meu marido sabe que algo está errado e tem ficado perto de mim. Ele acha que estou apenas preocupada, mas não tem ideia do que sei sobre sua irmã. Concordo com os comentários que dizem que preciso sentar e conversar calmamente com todos. Não sei se todos vão acreditar em mim, mas Mil e Phil tem câmeras de segurança instaladas em toda a casa, e como a festa de aniversário estava acontecendo no quintal deles, tenho certeza de que podem verificar e confirmar pelas câmeras que Kyla foi quem me ofereceu aquele prato. Vou conversar com todos hoje à noite e depois atualizo. Atualização 2. Então, conversamos e estou muito grata por ter os melhores sogros do mundo. Como Mil e Phil já estão ficando conosco, sentei-me com eles e Harry durante o jantar para dizer que tinha algo importante a falar. Comecei respirando fundo, o peso da situação pesado em meus ombros. Com todos reunidos, recapitulei os eventos da festa de aniversário, explicando como a Kyla me serviu um prato com camarão e como Jamie acabou comendo, resultando em seu envenenamento. Enquanto eu falava, o choque e a descrença em seus rostos refletiam meus próprios sentimentos. Mil e Phil trocaram olhares, preocupados, enquanto a expressão de Harry mudava de confusão para raiva. Continuei, expressando meu medo sobre as motivações da Kyla e suas tentativas anteriores de me prejudicar. Admiti minha hesitação em compartilhar essa informação, temendo as consequências potenciais para mim e para nosso filho ainda não nascido. Mil, sendo a mulher pragmática que é, sugeriu imediatamente verificar as imagens das câmeras de segurança. Phil concordou, reconhecendo a gravidade da situação. Harry, embora visivelmente chateado, permaneceu em silêncio, absorvendo a revelação chocante. Após revisar as imagens das câmeras pelo aplicativo de segurança deles, a verdade era inegável. As imagens mostravam a Kyla me oferecendo o prato envenenado e os eventos subsequentes que levaram ao mal-estar de Jamie. O peso das evidências não deixava espaço para dúvidas. As emoções estavam à flor da pele enquanto a realidade se instalava. Harry, agora totalmente ciente das intenções maliciosas de sua irmã, lutava para conter sua raiva. Mil e Phil estavam horrorizados com as ações de sua filha, chocados com até onde ela foi para criar o caos. Ficamos atordoados em silêncio, tentando entender por que ela faria algo assim. No rescaldo dessa revelação, meus sogros decidiram entregar essa evidência à polícia, já que isso é uma questão muito séria. Phil e meu marido vão se encontrar com Jamie assim que ele se recuperar, pois ele é quem precisa prestar queixa contra a Kyla. Não tenho ideia de como Jamie vai reagir e quero chorar toda vez que penso que permiti que ele pegasse meu prato envenenado. Não consigo dormir nem comer direito, pois estou muito preocupada com ele. Atualizarei quando
esperando algo significativo acontecer. Atualização 3. Ok, pessoal, finalmente estou de volta com uma atualização. Sei que faz um mês desde a última atualização, mas sou uma mulher grávida que está passando por muita coisa agora. Primeiramente, meus sogros entregaram a gravação à polícia, e após assistir às evidências, ela foi presa. Kayla nem negou as acusações, pois imediatamente começou a chorar, admitindo tudo. Meu marido conversou com Jamie sobre o que aconteceu, e Jamie ficou tão chocado quanto qualquer um de nós. Meu marido o incentivou a prestar queixa contra sua irmã, já que isso foi algo muito sinistro, e disse que independentemente do que ele escolhesse fazer, ele sempre faria parte da nossa família. No final, depois que Jamie se recuperou, ele não apenas decidiu prestar queixa, mas também pediu o divórcio. Kayla ligou para Mil e Phil chorando, implorando que a perdoassem. Descobrimos que Kayla está grávida. Ela implorou para que a tirassem da prisão, tentando manipulá-los, dizendo que deveriam fazer isso pelo bem do neto deles. Phil disse firmemente que eles tinham terminado de mimá-la e que ela deveria finalmente aprender a assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Mil está extremamente triste com o que está acontecendo com a filha, mas entende que o que Kayla fez não pode ser simplesmente perdoado. A polícia encontrou evidências de que ela havia adulterado a comida com a intenção de me prejudicar, o que acabou resultando em dano ao próprio marido. Ela foi acusada de várias infrações relacionadas à adulteração de alimentos, colocando vidas em risco e causando danos. Ela tem implorado a Jamie para não prestar queixa, dizendo que tudo foi minha culpa, mas felizmente Jamie não se importa e está decidido a puni-la. A audiência dela começará em breve e acho que desta vez ela não poderá escapar. Enquanto isso, para todos que estão perguntando, meu filho e eu estamos bem. Ele não tem ideia do que sua tia fez. Harry e eu conversamos e planejamos sentar com ele e contar a verdade, já que queremos que nosso filho saiba e esteja ciente dessas situações. Sei que será uma conversa difícil, mas muito necessária de ter com uma criança pequena. Também estou indo para exames de ultrassom regulares a cada 2 semanas, conforme recomendado pelo meu médico. Não planejamos descobrir o gênero do bebê, pois queremos que seja uma surpresa. Meus pais sabem o que aconteceu com Kayla e estão muito protetores comigo. Eles estão preocupados que isso possa afetar meu bem-estar psicológico durante a gravidez e estão me incentivando a fazer terapia. Concordo com eles, já que apesar de tentar agir normalmente, não tenho certeza de como lidar com tudo isso sozinha. Normalmente, desenvolvi um medo profundo depois do que Kayla fez com a minha comida, e tenho medo de comer qualquer coisa de fora ou qualquer coisa que eu mesma não tenha preparado. Meu marido entende meu medo e está ao meu lado em cada passo do caminho, então espero conseguir superar esse medo irracional em breve. Atualização 4. Já se passaram 8 meses desde a minha última atualização. Kayla está atualmente cumprindo pena na prisão, pois foi considerada culpada das acusações. Eu nunca compareci aos seus julgamentos, mas às vezes meus sogros iam e me contavam como Kayla admitiu ao tribunal que estava com ciúmes de mim há anos. Desde que nunca quis que um estranho se casasse com seu irmão. Ela sempre sonhou que uma de suas melhores amigas se casaria com meu marido, e é por isso que quando ele começou a namorar comigo, ela sempre tentava me intimidar. Quando anunciamos que estávamos grávidos durante a festa de aniversário do meu marido, ela ficou cheia de ciúmes, já que estava prestes a anunciar sua própria gravidez também. Ela havia sofrido um aborto anteriormente, então queria compartilhar suas boas notícias, mas achou que tiramos seu momento de brilhar. Então, segundo ela, devido aos hormônios da gravidez, ela ficou tão irritada que misturou uma pequena quantidade de veneno de rato com minha comida. Ela admitiu que só queria que eu acabasse no hospital, mas nunca quis me prejudicar fisicamente nem ao bebê. Ela disse que nunca esperava que eu desse meu prato ao marido dela, e como basicamente envenenei o próprio marido, então ela merecia uma sentença mais leve. Claro, o juiz não deu atenção às suas súplicas e ela foi condenada à prisão e ficará longe de nossas vidas por um bom tempo. Jamie também conseguiu se divorciar dela, então ele finalmente está livre. Temos nos encontrado com ele ao longo dos meses e continuamos a incluí-lo em nossas atividades familiares sempre que podemos. Ele e eu conversamos e eu me desculpei profundamente por ter dado meu prato a ele, mas ele me assegurou que nunca foi minha culpa. Eu comecei a chorar quando ouvi isso, porque estava repetindo essa situação várias vezes na minha cabeça, desejando ter feito as coisas de forma diferente para que ele nunca fosse envenenado. Estou feliz que Jamie esteja bem agora. Quanto a mim e Harry, recebemos uma menina em nossa família. Apesar das sombras persistentes do passado, a presença de nossa filha trouxe calor e luz às nossas vidas. Nosso filho Nate está extasiado por se tornar um irmão mais velho e tem enchido sua irmãzinha de carinho e amor. Assistir ao vínculo entre nossos filhos enche nossos corações de gratidão. Durante todo esse tempo, meus pais e sogros têm estado ao nosso lado, nos ajudando a navegar por este novo capítulo de nossas vidas.